Uma boa noite a todos, né, meus queridos irmãos. Peço a gentileza que sentem, né, para a gente poder ficar mais confortável, né, que é importante a gente ter nossos corações sempre muito abertos, né, nossa mente também, para a gente poder receber a palavra do Senhor. O tema da ministração de hoje à noite, né, é a vida é feita de escolhas. Então, é importante, nós não podemos abrir mão disso, de estarmos sempre fazendo as nossas escolhas. E para que a gente possa fazer boas escolhas, nós temos que ter sabedoria, por isso devemos orar diariamente, pedindo sabedoria que vem do alto, né, a sabedoria de Deus nos nossos corações. Temos que ter uma consciência, né, de quem nós somos, aonde nós estamos, e temos que ter conhecimento da vontade do nosso Pai, porque sabemos que nós estamos aqui para realizar a vontade do Pai. Essas escolhas, né, que a gente faz, elas são tão importantes que tudo que a gente vive é em função das nossas escolhas. E para isso, né, nós temos que nos posicionar sempre. E nós sabemos, né, que nós não somos mais deste mundo. Nós estamos aqui, mas pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem como elemento central o nosso Senhor Jesus Cristo e a obra que ele realizou para a nossa libertação e para a nossa salvação. Então, separei dois textos bíblicos, né, para a gente fazer a leitura agora. E eu peço aí quem quiser fazer a abertura da sua Bíblia, né, em João capítulo 1, versículo de 1 a 14, que define bem nosso Senhor Jesus Cristo e toda a obra que ele realiza. E depois, na sequência, iremos ler João 3, de 16 a 21, que também é muito famoso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Vejam a gravidade da escolha mal feita. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Vamos ver João 3, 16 a 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha a escolha e as consequências da escolha. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz
e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, essa é a nossa escolha, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, a importância, de nós tomarmos essa decisão, por isso que no batismo, que já vai acontecer aí no próximo domingo, é um momento de confissão de fé, fruto de uma decisão de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus nos deu livre-arbítrio e nós temos que exercê-lo. E a luz veio ao mundo, veio para todos, mas nem todos a receberam. Então temos que tomar a nossa decisão, nos posicionar em fé, fazermos as nossas escolhas. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus é a grande verdade de toda a obra de Deus. Jesus nos libertou pelo seu sacrifício na cruz. Jesus manifestou o Evangelho, manifestou tudo o que ele aprendeu e viveu com o Pai, para que nós possamos também, conhecendo essa verdade, nos tornemos verdadeiramente livres. E por que sem a obra de Jesus Cristo, sem a verdade, nós não nos somos livres? Porque por um homem o pecado entrou no mundo e toda a criação caiu e se tornou escrava do pecado, escravo da carne. Então todos nós éramos escravos até que Jesus veio para nos libertar. E nós temos que trocar a nossa mentalidade pela mentalidade da verdade. Em algumas situações, a escolha nossa, ela precede a própria fé, porque a fé vem pelo ouvir, e eu ouvir a palavra de Deus. E eu digo isso, que a gente tem que tomar nossa escolha, mesmo que a gente ainda não tenha uma fé muito forte, que é o caso de muitas pessoas. E isso aí a gente tem que passar para elas. Às vezes ela não tem ainda uma crença formada, mas a fé, ela é formada justamente pela pregação do Evangelho. Então, a pessoa tem que buscar a palavra de Deus como uma ferramenta para fortalecimento da fé, para conhecermos melhor a vontade que foi manifesta de Deus. E a escolha nossa também precede a nossa própria santidade. Então, um caso típico, que eu acho que caracteriza bem isso, é a nossa relação entre o perdão e a nossa justiça própria. Muitos de nós, quando somos às vezes sistematicamente afetados por algumas pessoas, a gente tem uma dificuldade interna de liberar este perdão. Só que o que a gente deve fazer? É a nossa escolha em função da verdade, em função das promessas, de todos os ensinos de Jesus Cristo, e abandonarmos a nossa justiça própria, independentemente daquilo que sentimos. Então, muitas vezes é que a gente quer esperar o sentimento nos governar, mas lembrem-se, quem é o nosso santificador é o Espírito Santo. Então, nós temos que abrir mão da nossa carne, da nossa racionalidade, da nossa justiça própria, e por escolha, porque muitas vezes a gente ainda não tem isso no coração, por escolha a gente libera o perdão de uma forma ainda um pouco mais racional, para que por meio da oração, colocando no altar do Senhor, a gente consiga ser transformado pelo Espírito Santo. E com o tempo, esse perdão que foi liberado ali mais racionalmente se transforma num perdão de coração genuíno, que é o que Deus quer da gente. Os próprios vícios, racionalidade nossa. Então, vício é uma coisa muito forte, que domina a pessoa. E o primeiro passo que a pessoa tem que dar é o da decisão, da escolha. Eu escolho me libertar deste vício. E Jesus já fez a obra. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar em oração após a decisão, para que a gente vá se rendendo cada vez mais ao Espírito Santo, trabalhando mais aquela deficiência, aquela impureza, para que o Espírito Santo, agindo em nós, nos liberte completamente daquilo. Lembrando sempre, que Jesus ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então nós temos que
realmente abandonar completamente o pecado. Mas nós ainda estamos nesse mundo, ainda estamos sujeitos à obra da carne. Ainda temos uma alma que está sendo restaurada, ela ainda está ferida, machucada ao longo da nossa experiência de vida. Deus rejeita quem abraçou o pecado como estilo de vida. Então aqui atrás está Jesus ama o pecador. E Deus rejeita, né, quem abraçou o pecado como estilo de vida. Não é uma contradição. Isso aqui é aqueles que praticam a iniquidade. Foi o que Jesus falou: apartai-vos de mim aqueles que praticam a iniquidade. A iniquidade é uma prática sistemática, é aquelas pessoas que escolheram viver no pecado, escolheram não abandonar determinado pecado. Então o Espírito Santo nos revela o pecado, e muitas vezes a gente está apegado, né, ao pecado, como foi dito aqui nos textos anteriores que a gente leu, né? As obras às vezes são más, mas a pessoa está agarrada naquela obra ruim e não quer se libertar daquilo. Por isso temos que tomar a escolha, tomar a decisão de seguir ao Senhor. Lembrando que Jesus ama o pecador, então nós não podemos nos entristecer quando reconhecemos as nossas falhas. Ao contrário, temos que buscar ao Senhor. Todos nós somos pecadores, nós temos que ter uma consciência disso para que a gente possa viver em vigilância e vivermos também buscando fazer as escolhas corretas. Mas o sacrifício de Jesus na cruz trouxe a remissão dos nossos pecados e trouxe a nossa redenção. Então nós estamos perdoados e somos libertos para exercermos o nosso livre-arbítrio. Em Romanos 4:25, resume muito bem toda a obra da cruz. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Hoje, lavados pelo sangue de Cristo, voltamos a ser livres e nós podemos hoje, todos nós, fazermos as escolhas corretas, alinhadas com a vontade de Deus. Não somos mais escravos, somos libertos. Deus nos deu esse livre-arbítrio, fazemos escolhas diariamente e temos que exercer esta liberdade, esse livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio, nós que definimos a quem iremos dar poder. Se é ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, ao Espírito Santo, ou se há outras coisas como a nossa carne, as nossas emoções, as circunstâncias, ou até mesmo ao inimigo, ao maligno. Então, quem dá poder somos nós, por meio do nosso livre-arbítrio. Então, nós não podemos permitir nunca que nada exerça poder sobre nós. E Deus nos deu um auxiliador, que é o Espírito Santo. Lembrando que de Deus não se zomba. O que semearmos, também colheremos. Então, muitas coisas que acontecem nas nossas vidas foram frutos de escolhas do passado e de semeaduras que fizemos lá atrás. Isso não tem como mudar, mas Jesus já fez a sua obra e nós podemos, a partir de agora, pelo nosso livre-arbítrio, fazendo boas escolhas, decidirmos o que nós queremos lá para frente. E hoje é a época do plantio. Então hoje temos que estar semeando aquilo que nós desejamos colher nas nossas vidas. Josué, em 24:15, quem quiser abrir aí é interessante, vamos ler o texto na íntegra. Num momento difícil lá com o povo judeu, decidiu o seu caminho, porque nós sabemos, né, que o povo judeu no Antigo Testamento, com bastante facilidade, se desviava do Senhor. E Josué, quando ele assumiu, né, depois de Moisés, ele disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então, ele fez a escolha dele e exortou, né, aos seus compatriotas que fizessem a mesma escolha. Mas, ao livre-arbítrio, ele sabia que cada um tinha que fazer a sua escolha. E, por isso, nós todos temos que fazer essa escolha e confessarmos diariamente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós já fizemos essa escolha e temos que confessá-la diariamente para podermos refletir na palavra e não permitirmos a nós mesmos esquecermos disso. Foi o que aconteceu com o povo judeu. Na primeira dificuldade, nas circunstâncias que eles de vez em quando estavam enfrentando ali, eles já se desviavam para outros deuses. E muitas vezes no nosso dia a dia, esses outros deuses podem ser pessoas, profissões, trabalhos, desejos, vontades pessoais. Paulo também deixou um ensino muito importante em Filipenses 3, de 12 a 14. Quem puder abrir aí, vale a pena, né? A gente está sempre lendo e refletindo integralmente na palavra. É importante também, né, depois olhar todo o contexto, né, que foi feito isso aí, porque nos traz muito enriquecimento complementar. Mas são textos famosos, né, que eu estou lendo aqui, todos já conhecem, mas nós temos que estar sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, sabendo que aquilo que nos dá esperança é a verdadeira vocação em Cristo, é a nossa salvação, é a vida eterna. Nós somos forasteiros nesse mundo, isso aqui tudo é passageiro, nós não podemos nunca esquecer disso. E Paulo disse o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Então nós estamos em busca da nossa santificação, mas o próprio apóstolo Paulo, e é a nossa realidade, nós ainda não obtivemos essa perfeição, mas prossigo. Olha a escolha que ele fez: prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus, o reino dos céus, a nossa salvação, a nossa vida eterna junto ao Pai. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, se libertando de todas as coisas do passado, tirando esse fardo, tirando sentimentos, mágoas, tirando orgulho, vaidade, né? Porque no passado tem vitórias, tem fracassos, tem traumas, estão libertando de todas as coisas. O passado já passou. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, temos que também, seguindo as palavras aqui do apóstolo Paulo, fazermos a mesma coisa, com foco em Jesus, seguirmos para o alvo, buscando sempre a orientação do Espírito Santo. Nós não podemos permitir que as nossas imperfeições enfraqueçam a nossa fé. Tudo isso é posicionamento, porque é natural, quando o Espírito Santo nos revela as mazelas do nosso coração, a gente, num primeiro momento, dá uma enfraquecida, dá uma entristecida, porque a gente se vê ainda pecador, e às vezes isso, se a gente não estiver atento e vigilante, pode abalar nossa fé. Tem muita gente que não se sente digno de chegar diante do Senhor em oração. Então temos que lembrar, Jesus já fez a obra. Nós realmente, individualmente, não seríamos dignos, mas pela obra de Cristo, lavado no sangue de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele já fez a intercessão numa obra perene. Então, essas imperfeições não podem enfraquecer e nem nos afastar de Deus. Nada nos afasta do amor de Deus. O amor de Deus, ele continua sempre conosco, mesmo quando a gente tropeça. Então, o que devemos fazer? Ao contrário disso, temos que buscar cada vez mais ao Senhor e orarmos, colocando no seu altar, para que Ele nos ajude a retirar todas as impurezas do nosso coração. Entregue os seus caminhos a Deus. Essa é a decisão, o posicionamento que nós temos que ter, para dar a liberdade que o Espírito Santo precisa para nos conduzir. E o mais Ele fará. Então, muitas vezes a gente está lutando no dia a dia com a força dos nossos braços
e esquecemos o principal, que é justamente entregar o nosso destino, o leme, a direção da nossa vida a Deus. Temos que ter fé e longanimidade, os dois andam juntos. Fé é a certeza daquilo que não se vê, daquilo que se espera, né? E é a prova do que não se vê. Então essa fé não pode permitir que a gente tenha dúvidas sobre as promessas de Deus, tudo que foi revelado, Deus já prometeu, tudo que Ele deseja para nós, do propósito que Ele tem para cada um de nós, nós nunca podemos permitir essa dúvida. E a longanimidade é justamente a paciência para a gente aguardar o tempo de Deus. Muitas vezes, né, nós como seres humanos, nós acabamos ficando um pouco impacientes e às vezes até nós abandonamos a bênção. Não é que a bênção não veio, não é que não houve resposta da nossa oração, mas antes que a resposta chegasse a nós, nós já abandonamos aquilo que a nós mesmos solicitamos. Lembrando que tudo na nossa vida é um processo. Então, quando a gente fala em reino de Deus, e é por isso que estamos aqui, nós estamos vivendo um processo. E nesse processo nós teremos altos e baixos. E temos que estar confiante em Deus, deixando o destino das nossas vidas na mão de Deus, tanto nas partes boas quanto nas ruins, nas dificuldades, na tristeza, nos imprevistos que ocorrem de vez em quando. Nós não podemos desanimar nunca e retroceder jamais. Não é uma opção. Então nós temos que estar sempre firmes com o Senhor, firmes sempre, independente do que aconteça. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. E nós só conseguiremos verdadeiramente descansar no Senhor quando nós tomarmos por fé a decisão de encararmos todas as coisas que acontecem como sendo para o nosso bem. Muitas vezes pode ser uma provação e por meio da provação cresce a esperança, cresce a nossa fé, fortalece. Pode ser um deserto, pode ser um momento de dificuldade, pode ser uma colheita de um erro do passado, de uma semeadura mal feita lá atrás, que naquela ocasião, por ignorância ou por fraqueza, tomamos uma decisão errada, fizemos uma escolha errada. Mas independente do que acontecer na nossa vida, e nós nunca saberemos, então não vamos buscar entender as coisas, vamos buscar viver por fé, confiando no Senhor. Então, independente do que estiver acontecendo, seremos sempre gratos ao Senhor, colocaremos as nossas petições no altar do Senhor, na mão do Senhor, e iremos descansar. Não podemos ser ansiosos, não podemos ter medo. Exemplos, né, de escolhas bem feitas lá na Bíblia, né, tem muitas. Eu selecionei só algumas, né, são decisões que às vezes pode acontecer no nosso dia, né, de uma escala diferente. Abraão, que não poderíamos deixar de citar, porque como pai da fé, né, e por que ele foi selecionado ou escolhido, né, com esse nome de pai da fé. Abraão era de uma família bem-sucedida e próspera, e Deus falou para Abraão: deixe a sua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, muitas vezes pode acontecer isso na nossa vida, em escalas maiores ou menores, e nós temos que nos mover por fé. Foi o que Abraão fez, porque ele estava numa situação confortável, junto com seus parentes, com seus entes queridos, numa situação de conforto material, onde ele tinha segurança, ele tinha tudo que a gente almeja para a nossa vida, tinha paz, tinha tudo. E Deus falou: larga tudo e vai para um lugar, vai rumo ao desconhecido. Um dia você vai descobrir onde é, mas por enquanto você só faz o que eu estou mandando. E por obediência, Abraão escolheu, tomou a decisão de ser obediente e seguir o que Deus fez. Deus determinou. E mais à frente, todo mundo conhece a história de Abraão, quando ele teve o seu filho Isaque, Deus pediu a ele em sacrifício o seu filho Isaque. E toda vez que se fala isso, o pessoal, quando fecha os olhos, imagina, né, o que deveria estar passando na cabeça de Abraão, tendo que oferecer o próprio filho em sacrifício, um filho que ele esperou por 100 anos, sendo filho dele, nascido dele, com Sara.
ele não hesitou, ele tomou a decisão e fez a escolha. Eu creio em Deus, confio nos desígnios de Deus e escolho permanecer fiel a Deus e obediente. E iria sacrificar Isaac, mas Deus honrou, iria sacrificar Isaac, mas Deus honrou Abraão e liberou ele deste sacrifício. O que nós já sabemos, né? O único sacrifício que trouxe a nossa paz já foi feito, que é de Jesus Cristo. E Deus não se agrada de sacrifícios. Então, nós que vivemos no Novo Testamento, nós oferecemos obediência a Deus, não sacrifício. Um outro exemplo que é fundamental, sempre vem às nossas cabeças, esse aqui então reflete o nosso dia a dia, esse aqui é o nosso dia a dia, amanhã nós estaremos vivendo isso. Maria, irmã de Marta. Então Maria escolheu estar em adoração a Cristo, estar ouvindo os ensinos de Jesus, enquanto Marta escolheu estar servindo com as coisas normais do mundo. Essa é a nossa vida, porque a gente acorda, já tem tanta coisa para fazer que a gente vai se entretendo, a nossa vida às vezes fica corrida, fica aflita, e a gente acaba não fazendo o principal, acaba não fazendo a melhor parte, que é adorar ao Senhor e buscar os ensinos do Senhor. Jesus falou, Maria escolheu a melhor parte. Então, se Deus deu a ordem que nós temos que ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, independentemente do nosso cotidiano, nós temos que separar o tempo para o Senhor. Temos que lembrar de Deus o tempo todo. Então, em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a cidade. Em vão constrói a casa, se Deus não edificar. Então, nós temos, acordou de manhã, já ora, consagra o dia, pede a companhia do Senhor, vai trabalhar, pensa no Senhor, tudo que for fazer, pede a bênção do Senhor, pede a ajuda, o auxílio, confia que Deus age em todas as situações, em todos os momentos, inclusive nas pequenas coisas. O bandido da cruz que foi salvo. Jesus foi crucificado no meio de dois bandidos. Um fez a sua escolha pelo mundo, pelos prazeres do mundo. Falou, Jesus, se és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salva também a nós. Ou seja, ele queria voltar para o mundo. Era o desejo do coração dele. Já o outro bandido, Senhor, para onde fores, lembra-te de mim. Ou seja, entregou a vida dele, a direção na mão de Jesus. Ele não conhecia o Evangelho, não conhecia a palavra, não sabia direito, não entendia para onde Jesus ia, mas ele percebeu por ser Jesus Cristo ali sendo crucificado injustamente, ele percebeu ali a santidade de Jesus e no coração ele sentiu aquela vontade, eu quero ir para onde o Senhor for. E tem que ser a vontade do nosso coração. Aonde Jesus estiver, nós queremos estar junto e não direcionar a obra do Senhor. Um outro exemplo aqui, o leproso, naquele grupinho de 10 leprosos que vieram até Jesus pedindo cura, e Jesus falou, vá aos sacerdotes e se apresenta. Então eles foram até num passo de fé, porque eles ainda estavam leprosos e foram caminhando, e todos foram curados. Aí um fez a escolha correta, e voltou em gratidão, reconhecendo a obra de Jesus Cristo. E Jesus falou, a sua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente pensa na cura de um leproso, já é uma coisa grande, né? Quando você vê que houve uma salvação ali, aquela cura dos outros 9 parece que passou despercebido, virou desprezível, porque os outros tiveram só a cura. E esse teve a salvação, um benefício infinitamente maior, fruto da escolha que ele fez. E vamos lembrar também, de algumas escolhas equivocadas, Não podemos deixar de falar que a origem de tudo, Adão e Eva, que por um erro de decisão, por uma escolha de querer ter também conhecimentos de Deus, tentar se igualar a Deus, caíram em tentação e pecaram, levando toda a ruína da criação, da humanidade.
E tem uma outra passagem importante aqui, que é João 6, 60 a 71. A gente vê isso no nosso dia a dia, com outras pessoas, né? João 6, de 60 a 71. E é importante a gente estar sempre relembrando nessas passagens, porque, como eu falei, a gente está vendo isso no dia a dia, e nós nunca podemos nos permitir um dia estarmos nessa situação de dúvidas. Muitos dos seus discípulos, então Jesus já havia feito uma pregação muito forte, muito dura, e muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Então eles estavam diante de Jesus, Jesus pregando aquilo que ele trouxe, né, do Pai, e muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Fez a escolha correta: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então é válido para as nossas vidas e é válido para os nossos irmãos aí fora, né? Quando a gente vê que estão preferindo os prazeres do mundo, né? Os favores desse mundo. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Então, quando Jesus falou isso, estava se referindo a Judas. E Judas, convivendo com nosso Senhor Jesus Cristo, ele escolheu entre os favores do mundo e traiu nosso Senhor Jesus Cristo por dinheiro, fruto dessa escolha que ele fez. O nosso exterior, ele reflete, né, a realidade do nosso interior. Então, para que a gente possa dar frutos, nós temos que trabalhar o nosso interior. E Jesus falou: eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então, nós que queremos dar bons frutos, temos que estar focado, ligado, conectado, vivendo em intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso nós temos que trabalhar o nosso interior. Temos que viver por fé, não pelas circunstâncias. Temos que ter comunhão sempre com Deus, permanecendo sempre em Cristo. E assim, naturalmente, nós estaremos dando bons frutos. Jesus no barco, né, em meio à tempestade, mostra bem essa situação que nós temos que viver focado naquilo que vem de dentro pelo Espírito Santo e não nas circunstâncias que a gente esteja vivendo. É o oposto ali entre a atitude que tinha Jesus e os discípulos. Os discípulos, em meio à tempestade, desesperados, achando que iriam todos morrer, sem fé, sem descansar no Senhor. E Jesus dormindo tranquilamente. O Pai está no comando, eu estou tranquilo. O Pai está na direção da minha vida. Só que os discípulos, agonizados lá, né, na agonia, né, de todas aquelas circunstâncias, naquele desespero, não satisfeitos em terem perdido a paz, perdido a fé, se entreguem, né, ao medo, dando poder à carne, poder a coisas erradas, aos seus sentimentos, às circunstâncias, ainda foram lá cobrar Jesus, né? Jesus, não se importa que vamos morrer? E Jesus, homens de pequena fé. Por quê? Faltou fé. E um dos pecados mais graves, né, depois do não amar a Deus, é não ter a fé, que demonstra uma desconfiança que nós temos do Senhor. Então, fé tem que ser exercitada, tem que ser trabalhada e tem que ser tomada por posicionamento, por escolha.
Lembrar que Deus está no comando das nossas vidas sempre. Transformai-vos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a nossa transformação vem pela renovação da nossa mente. Nós temos que trocar a nossa mente por uma mente que vive na verdade. Trocar a mentalidade de servo. Servo é aquele que serve por um benefício ou por medo. E nós, como cristãos, não somos servos. Nós temos a mentalidade de filhos. Servimos por amor a Deus, por amor ao próximo. Essa tem que ser a mentalidade de transformação no nosso coração, para que a gente possa viver plenamente a vontade do Senhor. Vamos ler mais um texto, né? Quem quiser abrir aí em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Define bem o amor verdadeiro, o verdadeiro fruto da videira, né? Um dos frutos é o amor, é o fruto principal. E aqui tem uma definição que a gente tem que estar refletindo, porque a gente vai perceber que muitas vezes algumas atitudes nossas é porque nós ainda não atingimos, né, esse verdadeiro amor. E nós temos que buscá-lo. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se arressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o elemento central do reino de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida que Jesus nos ensinou e que devemos seguir, é pautado, né, tem como a sua essência o amor. Por isso Jesus resumiu bem os mandamentos de Deus, né? Amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Da boca saem palavras de vida e de morte. Por isso temos que vigiar, não permitir que saiam a de morte, somente as de vida. E se no momento de fraqueza sair palavras que não edificam, né, que não tenham a boa fama, que possa trazer morte, trazer maldição, de imediato o Espírito Santo nos mostra, às vezes de forma sutil, que a gente mesmo, no momento ali, a gente deixa que a emoção prevaleça. Não podemos, temos que escolher pela voz do Espírito. Mesmo ele sendo sutil conosco, vamos tirar a emoção e seguir o Espírito. Palavras de vida e de morte, vamos ficar sempre com a vida. Temos que desejar, como salmista, né, que a meditação de nossos corações e as palavras da nossa boca sejam sempre agradáveis ao Senhor. E para isso temos o Espírito Santo para nos auxiliar, temos que orar desejando, confessando, pedindo, para que essa meditação nossa do coração, muitas vezes a gente não fala, mas no nosso íntimo a gente está pensando. Muitas vezes a gente se pega até já simulando uma briga, né, simulando uma discussão. Sentiu que o pensamento não é bom, já repreende, já retira ele, já troca, puxa o pensamento que seria digno de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir Jesus é a nossa mais importante escolha. Nós já fizemos essa escolha, não podemos escolher, não existe a possibilidade de retroceder jamais. Nós já decidimos, é a escolha da nossa vida. Temos que estar confessando isso sempre. Muitas vezes a gente questiona, né? Pô, a gente vai dizer que aceita Jesus. Quem sou eu? Às vezes você está falando com algumas pessoas, pô, quem sou eu para dizer que aceito Jesus? Nós somos filhos obedientes. Deus colocou isso, Jesus colocou isso para nós, o nosso livre-arbítrio. Então, por isso nós temos que confessar que aceitamos Jesus. Jesus falou: eis que estou à porta e bato, aos que abrirem, eu entrarei e cearei com eles. Então, nós temos que estar nos lembrando disso e convidando Jesus diariamente. Senhor, entra, fique no meu coração, ceia comigo, esteja comigo. Eu preciso do Senhor, sem o Senhor nada poderei fazer, eu não sou nada. Eu só existo com o Senhor. Jesus ainda disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então nós temos que ir a Jesus. Às vezes estamos sobrecarregados, cansados, ansiosos, tristes, abalados, e às vezes a gente não está indo para Jesus em oração,
em meditação da palavra. E ele disse, né, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Então nós temos que colocar o jugo de Jesus para que ele nos dê a direção, ele nos mostre o caminho, ele nos dê a cadência, que é o ritmo que nós vamos estar seguindo, que ele nos ensine, né, a aguardar o tempo correto para cada coisa, e temos que aprender dele. E como que nós iremos aprender dele? Vindo na palavra, porque ele já nos ensinou. Muitas vezes a gente está aguardando, né, Jesus ou o Espírito Santo fazer alguma coisa e a gente não está fazendo o que é nosso, que é tomar essa decisão, nos posicionar em escolha, em fé, buscar os ensinos de Jesus Cristo, né? Como ele disse aqui, aprendei dele. Quando recebemos uma inspiração do Espírito Santo, que eu falei agora há pouco, né, devemos escolher segui-la. Muitas vezes ela é sutil, a gente fica até na dúvida, né? Pô, será que é para fazer isso mesmo? Não tenham dúvida, se for alguma coisa boa, pode fazer, porque é o Espírito Santo. Porque a nossa carne não tem nada bom. A nossa carne visa o próprio interesse, por isso que no amor lá não visa o próprio interesse, que é o amor divino, vindo pelo Espírito Santo, diferente do nosso amor carnal, que só visa o nosso prazer, os nossos interesses. Então, se a coisa é boa, mesmo que tenha vindo de forma sutil, vamos fazer. Lembrar sempre, né? Jesus já fez a obra. Ele invadiu esse mundo, amarrou o valente e libertou os cativos. Ele tomou cativo o cativeiro. Essa frase é maravilhosa. Agora, a escolha ela é nossa. Nós temos que fazer a escolha de segui-lo, tomando a nossa cruz, renunciando a nós mesmos, buscando a santidade, perseverando e nos mantermos sempre em Cristo, para recebermos a coroa da vida, que é o nosso objetivo, a coroa. Nós estamos aqui buscando uma transformação, nós já temos o nosso espírito vivificado em Cristo. Durante essa fase na terra, nós estamos nos transformando, sarando as nossas almas por Cristo, para que a gente possa ter na segunda vinda de Cristo a coroação, né, da nossa vida para a vida eterna. Essa coroa da vida, a coroa da vitória, ela virá com a glorificação do nosso corpo para a vida eterna, que é tudo o que nós desejamos, que é o que nós queremos, que é a alegria que nos está proposta, que é aquela alegria que nos sustenta nos momentos difíceis da nossa vida, quando a gente percebe que tudo que acontece aqui, tanto para o bem quanto para o mal, não tem importância. Foi que Paulo deixou isso muito claro nos seus textos, quando ele disse que tudo ele podia, né, tudo ele já tinha passado, né, para o bem e para o mal. Ele vai citando coisas para o bem e para o mal, porque nós podemos passar por tudo. Nada disso tem importância, né? Que tudo que seja nobre, santo e de boa fama ocupe os nossos pensamentos. Então, a escolha que temos que fazer quando identificamos alguma coisa que não seja nobre, nem santo e nem de boa fama, é retirar da nossa mente, de imediato, repreendendo, tirando, mudando o pensamento, invertendo. Veio tristeza, inverte em alegria, converte ela, transforma. Uma escolha que temos que fazer também fruto disso, a escolha, o que eu vou ler, o que eu vou assistir, o que eu vou buscar, às vezes até como uma diversão, um lazer em família. Tem que ter boa fama, tem que edificar. Nós temos que ter essas escolhas. Nós somos frutos do que a gente vê, do que a gente ouve. Se a gente ouve coisas ruins, vê coisas ruins, naturalmente nossos sentimentos ficam ruins. Quando a gente vê, né, principalmente agora na época da pandemia, as pessoas que mais sofreram aí emocionalmente na pandemia eram pessoas que ficavam focadas ali em noticiários ruins, catastróficos. Aí às vezes agora, né, na parte econômica. Então devemos escolher sempre, né, que seja feita nas nossas vidas a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E Jesus nos ensinou isso lá em Mateus capítulo 6. Temos que ter sempre na nossa mente, né, pelo que seria a maior injustiça acontecida na história da humanidade, que foi a injustiça contra o único justo, todos os injustos foram justificados. Por ser Jesus justo, ele pôde tomar sobre si toda a nossa maldição, os pecados, enfermidades e outros, morrendo em nosso lugar, realizando uma obra eterna de justiça para todos que nele crê.
Justiça que nos é imputada por meio da fé, e essa justiça ela é perene, ela estará sempre conosco. Só há justiça em nós quando permanecemos em Cristo, essa é a nossa tarefa. O segredo na santidade está na comunhão e intimidade com Deus, que temos que estar buscando diariamente, nós temos que escolher isso para nós. Por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Eu vou ler aqui também Romanos 3, de 19 a 31, um texto muito bom também. Lembrando aqui um pouco antes, em 3,10, né? Não há nenhum justo sequer. Então a gente leu ali que Jesus nos justificou. E aqui em Romanos 3, de 19 a 31. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, porque tudo apontava para Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, nessa fé em Cristo, né, que nós não podemos abrir mão, temos que estar sempre fortificando e fortalecendo nosso coração, nós confirmamos a própria lei, que sempre apontou para Ele. E aí Paulo definiu bem a nossa vida. Viver é Cristo, morrer é lucro. A gente vê muitas pessoas preocupadas com a morte. A morte não é um problema para quem está em Cristo, nós não veremos a morte. Mas a nossa vida, por escolha nossa, tem que ser viver em Cristo, com Cristo e por Cristo. Fruto dessa escolha, né, que nós já fizemos com Cristo, né, de viver em Cristo, né, e por fé tomando posse de todas essas promessas, né, e a principal delas da nossa própria salvação, devemos fazer algumas coisas. Uma delas, adorar. Então a adoração ela é fundamental, porque a gente só consegue entender e trazer para o coração a natureza de Deus, o amor de Deus, algo tão sublime, por meio da adoração. Quando estamos em adoração, nós nos aproximamos de tal maneira do Pai, que até mesmo as nossas impurezas afloram. A gente pensa às vezes que é o contrário, né? A gente está ali inebriado, não vai nem lembrar dos pecados. Até o contrário, é ali que as impurezas afloram, que a gente lembra de quem tem, que nós temos que liberar o perdão. Nós lembramos de algumas impurezas do coração, de alguns sentimentos que a gente achava até que nem tinha, porque eram pequenos, eram suaves, mas aí eles afloram nessa adoração, nesse processo. E aí a gente já está ali, a gente já entra em confissão, em perdão, pedindo perdão a Deus por aquilo, e a gente sai regenerado dali, daquele momento de adoração. Uma outra coisa que temos que fazer diariamente, orar. E orar tem várias vertentes, confessando pecados para purificação, renunciando à nossa carne, às nossas impurezas, os nossos desejos, confessando a palavra para fortificar a fé, para a nossa edificação, e colocando as nossas petições. E uma vez colocado em oração, nós cremos que já recebemos.
E por isso não podemos andar ansiosos. Nós temos que ter a longanimidade de saber esperar. Já colocamos em oração. Podemos estar orando todo dia pela mesma coisa, mas com a fé que já obtivemos, tomando posse, já descansando, já tendo a paz a partir daquele momento. E nós sabemos que, diferente do que vai acontecer, aquilo que vai acontecer será bom, perfeito e agradável. Então, não tem por que estarmos ansiosos, com medo. Temos que exercitar por meio de oração. Temos que ler a palavra de Deus, temos que ler a Bíblia, conhecer melhor o Pai, termos intimidade, sabermos a vontade, tudo que Ele já prometeu. Temos que estar sempre fazendo essas práticas espirituais e jejuando. O jejum tem que vir do coração, com aquela vontade da gente sacrificar a carne, entregar a Deus o nosso espírito. Vivemos cada vez mais pelo Espírito. O Espírito Santo está em nós, clamando, me ajuda a te ajudar. Nessa frase ela ficou famosa aí num filme, né? Mas me ajuda a te ajudar. Muitas vezes a gente fala isso aqui no dia a dia para as pessoas, mas o Espírito Santo fala isso para a gente, me ajuda a te ajudar. E como é que a gente vai auxiliar o nosso auxiliador? Fazendo a nossa parte, orando, lendo a palavra de Deus, entrando em intimidade com o Senhor, entrando em adoração, nos consagrando pelo nosso livre-arbítrio, colocando a nossa vida na mão de Deus, entregando a direção de todas as coisas a Ele, desejando que seja feito nas nossas vidas a vontade do Pai. O nosso pão, o nosso alimento é fazer a vontade do Pai, como Jesus nos disse. Temos que ter fé na palavra de Deus, confessar com a boca e não duvidar nos nossos corações. Temos que fazer sempre escolhas corretas, com a sabedoria que vem de Deus. Temos o Espírito Santo para isso, como nosso auxiliador. Então, Deus já nos deu o Espírito Santo. Nós temos que nos render a Ele, buscando a sua direção. Vou ler aqui um conselho, que Deus nos deu em Deuteronômios 30, de 15 a 20. Vou ler aqui na íntegra, nessa passagem, que ela também é importante para nós. Como nós sabemos, Deus deu o livre-arbítrio. Então, por isso que Ele está nos aconselhando. Vê que proponho hoje a vida e o bem. Proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Aí a gente fala, todo mundo quer a vida e o bem. Nem todos, irmão. Tem gente que optou pelo mal e pela morte. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus é tão maravilhoso, misericordioso e nos ama de tal maneira que Ele fez a proposta, escolhe aí, o que você quer, para a direita ou para a esquerda? Ainda deu a dica, vai para a direita lá que é melhor. Aí Deus, completando aqui, escolhe, pois, a vida. Ele já disse lá em cima como é que a gente escolhe a vida. Para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Repetindo aqui, para não ter dúvidas. E apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, vamos todos nós escolhermos a vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Que Deus nos abençoe, irmão. Amém.